Corinthians goleia na despedida da Copa Sul-Americana. Santos perde e dá adeus à Libertadores. Crespo deve manter o mesmo time do título na estreia do Campeonato Brasileiro. Palmeiras joga esta noite pela Libertadores. Flamengo é o novo líder do ranking dos clubes brasileiros. Neymar se apresentou hoje à seleção brasileira. O técnico da seleção feminina está confiante numa boa campanha em Tóquio. Corinthians vence o Flamengo e volta à liderança do Brasileiro Feminino. Agora são 6 horas mais 17 minutos. Muito boa noite, amigos torcedores. Hoje é quinta-feira, dia 27 de maio. Estamos começando mais um programa Debate Esportivo. Programa Debate Esportivo que tem o apoio da Revistaria do Pedrinho. Há 40 anos, a Revistaria do Pedrinho atendendo você ali na rua Cusídio Almeida com Aloysio Pereira Barreto. Ed Leite Produção, audiovisual, propaganda, spot, chamada de eventos, vinhetas, aberturas de vídeo. Ed Leite Produção, telefone 99727-5559. Falou em tintas, é com a Alameda Tintas. Lá você encontra as principais marcas de tintas com os melhores preços da cidade e da região. São 4 lojas, em Andradina, Mirandópolis, Penápolis e em Araçatuba. Em Araçatuba, a Alameda Tintas fica na Rua Tiradentes 489, esquina com a Rua Bandeirantes, e os telefones é 3623-1997 e 99109-7284. Siqueira Contábil, escrita fiscal, abertura e encerramento de firmas, imposto de renda fiscal e jurídica e contabilidade em geral. Siqueira Contábil. Siqueira Contábil fica na Rua São Joaquim, 298, ali de frente à Praça São Joaquim, e o telefone é 3622-5482. Tabata Veículos, compra, vende carros novos e seminovos e também financia, hein? Tabata Veículos. Continua no mesmo endereço, na Rua Cristiano Olsen, agora em novo número, 1517, entre as ruas Torres Homens e Duque de Caxias. Mas os telefones continuam os mesmos, 3621-2405 e 99741-7500. Falou em bicicleta, é com a Real Bike. Lá você encontra vários tipos de marcas de bicicleta com os melhores preços e você ainda pode pagar até em 10 vezes no cartão sem juros, hein? Vá até a Real Bike. A Real Bike fica na Avenida Mário Covas, 2599, em frente da antiga Cobrac, e o telefone 3621-1150. É isso aí, já está lá no ligadinho, acompanhando nosso programa lá da cidade de Pereira Barreto, nosso amigo Noeno Viana e a sua esposa a Drusque, né? Está lá acompanhando. Um abraço para vocês aí na cidade de Pereira Barreto, sempre ligadinha. E a família Xavier também, todo mundo ligadinho lá acompanhando o nosso programa Debate Esportivo. Bem, falando de debate esportivo, vamos falar do time do Corinthians, né? Corinthians aí, que tá aí, né? Que se despediu da Sul-Americana com vitória, né? Uma goleada diante da equipe do River Plate do Paraguai ontem à noite, né? O jogo foi realizado no Neoquímica Arena e foi aí pela última rodada do Grupo E da competição e já eliminado, né? O time poupou a maioria dos seus titulares e mesmo assim não teve dificuldades aí para vencer o fraco River Plate aí, né? Com os gols de Ramiro, marcou 2 vezes, o Jô e Matheus Vital aí, e os que fizeram os gols aí da partida, que teve aí, né, um espectador de luxo lá ontem no treino, né, o Silvinho, o novo técnico da equipe do Corinthians, que ficou lá na tribuna de honra assistindo o jogo de camarote, analisando aí os jogadores da equipe corintiana. E a vitória leva o Corinthians aos mesmos 10 pontos do River Plate, mas com vantagem sobre a equipe dos Paraguai em saldo de gols. Penharol lidera o grupo e classificado para as oitavas, termina o grupo E com 13 pontos e o Roncaio encerra a participação com apenas 1 ponto somado. E está aí pouco acostumado a ir às redes Ramiros aí, né? Ontem aí, né?
mostrou serviço pro chefe, né? Mostrou serviço pro chefe, o Ramiro, né? Ontem, no jogo de ontem, né? E ele que fez aí os gols, aproveitou as falhas, principalmente do goleiro Serdan, da equipe visitante, foi goleador de uma noite que pode ser de despedida, né? O Corinthians acertou o empréstimo do Ramiro para Emirados dos Árabes Unidos, né? E um contrato que começa a valer em julho, e olho nos próximos passos do camisa 8, que prometeu se esforçar no máximo enquanto estiver vestindo a camisa do Corinthians. E ainda falando do Corinthians, pilhado e cheio de vontade de trabalhar, o técnico Silvinho acompanhou a partida, né, como já diz, num camarote, e pôde fazer as primeiras observações da estreia, que será no domingo aí, no Campeonato Brasileiro, contra a equipe do Atlético de Goiás aí. Nomes como Matheus Vital, Adson, Arauz e Jô mostraram ontem serviço, né? O Jô que estava precisando, né? Mostrar bastante serviço. E no banco de reserva esteve Fernando Lázaro, interino, que será auxiliar aí do Silvinho aí. Então tá aí, grande vitória da equipe do Corinthians. Agora só trabalhar. E com essa vitória, o Corinthians, se já não valia mais nada para o futuro dentro da Copa Sul-Americana, a vitória ao menos rendeu aí um prêmio de $120 mil, né? Cerca de 720 milhões, né? 720 mil, né? 720 milhões é muita coisa, né? 720 mil aí aos segundos colocados do grupo, né? Tá aí então, Corinthians que acabou, não classificou, não fez uma boa campanha, ganhou os últimos jogos, acabou se classificando, mas aí acabou levando uma graninha aí, né? Agora, fora da Sul-Americana, o Corinthians agora pensa no Campeonato Brasileiro, Copa Brasil, e terá uma sequência, o mesmo rival nas duas competições, né? Então tá aí domingo, o Corinthians enfrenta a equipe do Atlético Goiás às 6h15 da tarde, horário de Brasília, na estreia do Brasileirão, né? E na quarta-feira, às 9h30 da noite, joga pelo o jogo de ida da terceira fase da Copa Brasil aí. Então o Corinthians joga domingo, já pelo Brasileiro, estreia no Brasileiro, e na terça-feira já estreia aí pela Copa Brasil. 6h24, estamos apresentando o programa Debate Esportivo. Bem, falamos do Corinthians, falar do Santos, hein? O Santos ontem, o time da Vila não esteve bem não, né? Atual vice-campeão, o Santos foi eliminado na fase de grupos da Libertadores de 2021. Na noite de ontem, no Equador, o Peixe perdeu para o Barcelona de Guayaquil por 2-1 e deu adeus precoce ao sonho do Tetra. Mesmo que tivesse vencido, o Santos ficaria fora da próxima fase, porque a equipe do Boca Juniors venceu o Stronger no outro jogo do grupo em Buenos Aires. Já no Equador, os donos da casa marcaram com Dias 2 vezes e Montano. Caio Jorge marcou para o time do Santos. Essa é apenas a segunda vez que o Santos cai na fase de grupos, hein? É a segunda vez, né? E com 6 pontos, né? Em 6 jogos, o Santos termina aí na terceira colocação do grupo C e com isso garante aí o direito de disputar as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Os classificados da chave foram o Barcelona, líder com 13 pontos, e o Boca Juniors, segundo colocado, com 10 pontos. O Stronger termina na lanterna com 6 pontos, perdendo no saldo de gols para a equipe do Santos. E os primeiros 10 minutos de jogo foram estudados pelas duas equipes. O Santos só conseguiu encaixar o jogo nos contra-ataques aos 13 minutos, né? Mas o goleirão Buray, né? Acabou tirando as bolas do pé do Jorge Caio, o lance que poderia surgir o primeiro gol da partida em favor da equipe do Santos. O Santos até que tentou se esboçar, mas o Santos tem que melhorar muito, né? Apresentar. Vamos ver agora com, né, que o técnico do Santos vai tentar aí o time no Campeonato Brasileiro, né? Campeonato Brasileiro. Apesar que o Marinho não vem jogando, né? Deve estrear, está praticamente quase recuperado para estrear nesse final de semana no Campeonato Brasileiro. Mas, na verdade, o time ontem, rapaz, mais uma vez, não se deu bem. O Barcelona, inclusive, abriu o placar e aí complicou ainda mais a missão do Santos, né, que após teve aí um cruzamento
rasteiro da esquerda e acabou aí o time fazendo aí o primeiro gol. Mas o Santos ainda teve aí, né, jogadores expulsos, né? E aí complicou a situação do time da Vila aí. Agora preparar aí para o brasileiro, o time se concentrar, o time do Santos também que precisa também fazer algumas contratações, senão as coisas ficam meio complicadas, né? Como diz, agora fora da Libertadores, o Santos aí, que estreia no próximo sábado, o jogo do Santos vai ser sábado, às 8 da noite, contra o Bahia em Salvador. E depois tem o compromisso na terça-feira, às 7 da noite, contra o Cianorte, no Paraná, pela ida da terceira fase da Copa Brasil. Então tá aí os times aí que tem compromissos, deve ter jogos no final de semana, na terça-feira tem Copa Brasil. Então realmente não tem nem tempo, né, do time treinar aí, se preparar. Já chega de viagem, já tem compromisso, então fica difícil aí pro Diniz aí realmente treinar a equipe. Na hora que tiver só uma competição, né, aí vai tentar aí ver se o time aí realmente possa se entrosar nas bases dos treinamentos. Revistaria do Pedrinho, onde você encontra os principais jornais, principais revistas, há 40 anos ali na Cucide Almeida, com Aloysio Pereira Barreto. Um abraço para o meu amigo Pedrinho, que está triste com o time do Santos dele, né? Mas não fica triste não, Pedrinho. De repente as coisas, né, pode melhorar aí no Campeonato Brasileiro e na Copa Brasil. Agora falou em tintas, é com Alameda Tintas. Lá você encontra as principais marcas de tintas com os melhores preços da cidade e da região. São 4 lojas, em Andradina, Mirandópolis, Penápolis e em Araçatuba. Em Araçatuba, Alameda Tintas fica na Rua Tiradentes, 489, esquina com a Rua Bandeirantes. E o telefone é 3623-1997 e 99109-7284. Alameda Tintas. Siqueira Contábil, escrita fiscal, abertura e encerramento de firmas, imposto de renda fiscal e jurídica e contabilidade em geral. Siqueira Contábil, Rua São Joaquim, 298, o telefone é 298, o telefone é 3622-5482. Tabata Veículos, compra, vende carros novos e seminovos e também financia, hein? Vai lá na Tabata Veículos. Tabata Veículos continua no mesmo endereço, né? Rua Cristiano Olsen, só que agora em novo número, né? Agora no 1517, entre as ruas Duque de Caxias e a Torres Homens. Vai lá agora com mais espaço, mais amplo. Vai lá com o Tabata, lá tu vai te receber ali, vai tomar um cafezinho, vai lá negociar, vai ver um carro que você queira trocar, comprar, vai lá na Tabata Veículo. E os telefones Tabata Veículos é 3621-2405 e 99741-7500. Bicicletas é com a Real Bike. Lá você encontra a bicicleta infantil e adulta com os melhores preços da cidade e da região. Você ainda pode pagar até em 10 vezes no cartão, hein? Não pode perder essa grande oportunidade. A Real Bike fica na Avenida Mário Covas, 2599, em frente à antiga Cobrac, e o telefone é 3621-1150. Ed Leite Produção, audiovisual, propaganda, spot, chamada de eventos, vinhetas, aberturas e vídeo. Vai lá no Ed Leite, se você quiser divulgar a sua empresa como trabalho profissional. Ed Leite Produção, telefone 99727-5559, tá aí o Ed Leite Produção. 6h31, estamos apresentando o programa Debate Esportivo. Vamos falar do tricolor paulista, né? O São Paulo tá aí, o elenco do São Paulo se apresentou no dia de hoje, né? Para iniciar a preparação para a sua estreia no Campeonato Brasileiro, que será, portanto, sábado, às 9 da noite, contra o Fluminense, no Morumbi. O time, depois de conquistar o título do campeão paulista, quando derrotou o Palmeiras por 2-0,
rapaziada deu uma descansada, comemoraram, festejaram, agora voltar ao trabalho, né? Então, sábado agora, às 9 da noite, enfrenta a equipe do Fluminense no Morumbi. Os jogadores que ganharam folga no dia de ontem, né? Um dia após da vitória sobre o Sport Cristal, que foi na sexta-feira. Na sexta-feira, não, foi na terça-feira, pela sexta rodada de grupos da Libertadores. E nessa partida, o técnico Hernan Crespo escalou reserva, poupando os titulares que 2 dias antes havia conquistado o título do Campeonato Paulista. Então, merecidamente, né? Tinha que descansar. Para o jogo contra o Fluminense, Crespo não terá Daniel Alves e nem Benítez, né? Que se lesionaram no primeiro jogo da final do Campeonato Paulista, né? E diante da equipe do Palmeiras. E no segundo jogo, o Vinícius e Igor Gomes, que foram os titulares. Luan, que sentiu dores após a partida de domingo, treinou normalmente no dia de hoje, não deve ser problema para o jogo contra o Fluminense. O argentino Emiliano Rigoni postou em suas redes sociais ontem uma foto em que estava no aeroporto e esperava para embarcar ao Brasil. Ele deve se apresentar ainda esta semana, com opções que tenha à disposição, e o mais provável é que o técnico Crespo escala aí contra o Fluminense o mesmo time que venceu o Palmeiras, né? Então, o mesmo time que venceu o Palmeiras deve escalar aí contra o Fluminense no primeiro jogo do Campeonato Brasileiro de 2021. Então, o São Paulo deve sair jogando com Thiago Volpe, Arboleda, Miranda e Léo, Igor Vinícius, Luan Lisiero e Igor Gomes e Reinaldo, Gabriel Sara e Pablo. Deve ser o time do São Paulo na estreia do Campeonato Brasileiro, sábado, contra o Fluminense. São 6h33, estamos apresentando o programa Debate Esportivo. Bem, vamos falar do Palmeiras, né? Palmeiras que está aí. Palmeiras joga hoje, né? Hoje tem Palmeiras aí, hein? Palmeiras Universitário do Peru se enfrenta, portanto, daqui a pouquinho, às 7 horas, no Allianz Parque, pela rodada final do Grupo A da Copa Libertadores. Palmeiras, que é o atual campeão, já classificado como líder da chave, enquanto a equipe peruana, né, briga por uma vaga aí na Copa Sul-Americana. A equipe do técnico Abel Ferreira, que ficou como vice-campeão do Campeonato Paulista, né, para perder para o São Paulo. E o resultado, porém, aí não... Pelo menos lá entre jogadores, comissão técnica, e até a própria diretoria, né, pelo menos não demonstraram aí, né, ter ficado abalado aí com a derrota e com a perca do título aí para a equipe de São Paulo, que empatou o primeiro jogo em casa, em 0-0, foram no Morumbi, na casa de São Paulo, e perderam 2-0 e perderam o título de campeão. Mas, pelo menos internamente, né, que aparenta que está tudo bem, tudo tranquilo, né? E, como diz, vida que segue, vamos em busca do título aí de bicampeão da Libertadores e também vamos também em busca aí de uma boa campanha aí no Campeonato Brasileiro. Agora, diferentemente dos três últimos 3 anos, né, o Palmeiras não terminará a fase de grupos com a melhor campanha, né, como vinha acontecendo. Depois de atingir um efeito em 2018, 2019, 2020, né? O time viu o Atlético Mineiro chegar com 16 pontos com a vitória terça-feira com o Lagoaíra da Venezuela. Com 12 pontos em 5 jogos, o Palmeiras pode chegar no máximo 15. O Defensa e Justiça da Argentina, com 8, já está classificado às oitavas. Mas não tem condições de ultrapassar a equipe do Palmeiras. O argentino enfrenta hoje também o Del Valle do Equador, o atual terceiro da chave com 4 pontos, assim como o Universitário. A posição vale uma vaga na Sul-Americana, portanto aí. Já classificado para o mata-mata, o Palmeiras terá uma mudança aí, garantindo para o confronto de daqui a pouquinho em relação ao time que perdeu para o São Paulo. Renan sofreu uma pancada no joelho e abre espaço no sistema defensivo no Verdão.
apenas Felipe Melo está pendurado com 2 cartões amarelos. Provável time do Palmeiras para logo mais: Everton, Luan, Gustavo Gomes, Tia Vinha ou Alain Peruer, Mike, Felipe Melo ou Danilo, Patrick de Paula, Rafael Veiga e Vitor Luiz, Rony e Luiz Adriano. Deve ser aí o time do Palmeiras para esse jogo de daqui a pouquinho aí pela Libertadores. Tá aí então todo mundo aí acompanhando esse jogo aí, né? Vamos aguardar aí como é que vai ser a equipe do Palmeiras. Inclusive, né? Tá aí a arbitragem tudo o árbitro é Christian Garay do Chile, né? E assistente José Retaman do Chile, Cristiano Lescano do Equador e o quarto árbitro Jorge Argote da Venezuela. Portanto, aí esse jogo será transmitido aí pelo Fox Sport. Então, o Fox Sport vai transmitir esse jogo aí entre a equipe do Palmeiras aí pela Libertadores, né? Palmeiras contra o Universitário do Peru. 6h38, programa Debate Esportivo, que tem aí o apoio da Revistaria do Pedrinho, há 40 anos na Cocide Almeida, com a Luiz Pereira Barreto. Um abraço para o meu amigo Pedrinho. E também do Ed Leite Produção. Ed Leite Produção, audiovisual, propaganda, spot, chamada de eventos, vinhetas, aberturas e vídeos. Ed Leite Produção. Telefone 99727-5559. Falou em tintas, é com a Alameda Tintas. Lá você encontra as principais marcas de tintas com os melhores preços da cidade e da região. São 4 lojas, uma em Andradina, Mirandópolis, Penápolis e em Araçatuba. Em Araçatuba, a Alameda Tintas fica na Rua Tiradentes 489, esquina com a Rua Bandeirantes, e os telefones é 3623-1997 e 99109-7284. Siqueira Contábil, escrita fiscal, abertura e encerramento de firmas, imposto de renda fiscal e jurídica e contabilidade em geral. Siqueira Contábil, Rua São Joaquim 298, ali na Praça São Joaquim, e o telefone é 3622-5482. Tabata Veículos, compra, vende carros novos e seminovos e também financia, hein? Vá até na Tabata Veículos. Continua na Rua Cristiano Alce, só que agora em outro número, hein? Cristiano Alce, 1517, entre as ruas Torres Homens e a Rua Duque de Caxias. Vai lá fazer uma visita para o nosso amigo Tabata, lá do Tabata Veículos. Agora a onda agora é pedalar, é pegar sua bike, pedalar, fazer exercício, participar de grupos do pedal, né? E para isso você adquirir a sua bike com os melhores preços da cidade e da região e ainda podendo pagar até em 10 vezes no cartão sem juros, é só na Real Bike. É, só na Real Bike, que fica ali, né, na Avenida Mário Covas, 2599, em frente à antiga Combrac, e o telefone 3621-1150. Vai lá então, lá na Real Bike. Bem, o nosso programa de debate esportivo, que nós apresentamos, né, de segunda a sexta, através do Face, né? Aí depois, terminando, a gente transmite pelo YouTube, né? Pelo YouTube. Ainda não estamos transmitindo aí entre Face, simultaneamente Face e YouTube, porque YouTube nós temos que atingir, né, o número de inscritos, né? Hoje nós temos que decidir o número de inscritos, né? Tem que ser 1000 inscritos aí no YouTube. Ainda temos, faltando um pouquinho. Então, para que nós, né, possamos aí fazer simultaneamente o programa ao vivo no Face ou no YouTube, eu gostaria que vocês se inscrevessem no nosso YouTube aí, Debate Esportivo Beto Pompeia. Só escrever e dar um toquinho lá no sininho aí, tá? Você que nos acompanha, que nos prestigia, né? O Noênio, lá o pessoal de Pereira Barreto, tanta gente que nos acompanha. Só escrever aí no YouTube, Programa Debate Esportivo Beto Pompeia. Toca aí no sininho para que a gente tenha aí um número suficiente para fazer também ao vivo aí, como nós fazemos através aqui do Face aqui, nós fazer também através do YouTube. Bem, a CBF divulgou aí
o ranking dos clubes do futebol brasileiro, hein? E o Flamengo é o novo líder do ranking nacional. Na atualização anual feita pela entidade, a equipe do Flamengo apareceu na primeira posição com 16.678 pontos, tomando o lugar que era do Palmeiras no ano passado. A equipe do Palmeiras vem na sequência em segundo lugar com 16.110 pontos. No ranking nacional de clube, que estabelece uma classificação técnica entre 236 clubes do futebol brasileiro, com base no recente desempenho das equipes nas competições nacionais e internacionais, o campeão do brasileiro pelo segundo ano consecutivo, o Flamengo tomou a frente do ranking contra o Palmeiras, que mesmo, caso o título da Copa Brasil do Palmeiras não somará pontos para ultrapassar a equipe do Flamengo. No ranking não consta a pontuação adicional aplicada para o campeão da Copa Brasil, entendeu? Da Copa do Brasil, já que a competição ainda não se encerrou. Assim que forem definidos campeão e vice, será publicado uma versão atualizada no ranking com a pontuações definitiva. As posições dos clubes de suas respectivas federações não sofrerão alterações por conta dos pontos atribuídos. Entre os times que subiram está o Internacional, que fez uma grande campanha no Campeonato Brasileiro de 2020, que acabou ficando com o vice-campeonato. O Internacional que saltou do 9º para a 4ª posição e ocupa aí com 13.310 pontos. Antigo quarto colocado, o Cruzeiro aí despencou para a 10ª posição após passar o ano disputando a Série B do Brasileiro e não conquistar o acesso. Outro time que cresceu significativamente foi o Ceará, campeão da Copa Nordeste. O Vozão, como é chamado, estava na 19ª em 2020 e passou para a 14ª. Então são tantos clubes, Vamos só citar aqui os 10 primeiros, O Flamengo está em primeiro, como já dissemos, com 16.768 pontos. Em segundo, o Palmeiras com 16.110 pontos. Em terceiro, o Grêmio de Porto Alegre com 15.180 pontos. 15 mil. O quarto, o Internacional com 13.310 pontos. Em quinto, o Atlético com 12.968 pontos. Em sexto, Santos com 12.776 pontos. Em sétimo, Corinthians com 12.032 pontos. Em oitavo, o São Paulo com 11.870 pontos. Em nono, o Atlético Mineiro com 11.789 pontos. Em décimo, o Cruzeiro com 11.768 pontos. Então tá aí, esses são os 10, primeiro aí no ranking aí que a CBF acabou aí, divulgando aí, certo? São 6h45, estamos apresentando o programa Debate Esportivo. Está esquecendo que o programa Debate Esportivo, que sempre aí com a produção de Beto Pompeia, e nosso diretor técnico é o Gabriel Almeida Bernardes, Gabriel Almeida Bernardes, que é o nosso diretor, que realmente faz tudo aí para que o programa possa sair no ar aí para vocês nos acompanharem. Vamos falar de seleção brasileira? O Neymar hoje se juntou aí com os demais convocados, Aos poucos a seleção brasileira vai se juntando aí na Granja Comari para se preparar para os jogos contra o Equador e Paraguai pela eliminatória da Copa do Mundo de 2022. O volante Casimiro chegou em Teresópolis no fim da manhã de hoje e foi um dos primeiros aí de uma leva guardada para o dia, quando a maior parte do grupo deve se apresentar ao técnico Tite e a sua comissão técnica. Poucos depois, Neymar chegou ao local em seu helicóptero. Brincadeira? Quem pode, pode, Neymar? Quem pode, pode. Também se apresentou aí na Granja no começo da tarde. Hoje, no começo da tarde agora, Fabinho, Renan, Lodge, Éder Militão, Danilo, Emerson, Felipe, Everton, Cebolinha e Marquinhos aí também se apresentaram. Além deles, deve chegar ainda hoje está chegando, até a noite deve chegar aí Alexandre Paquetá e Vinícius Júnior. E na quarta-feira, ontem já tinham se apresentado Alisson, Roberto, Firmino, Richarlison e Douglas Luiz tinham se apresentado.
Portanto, aí o goleiro, inclusive, já usou a quinta-feira aí, hoje, para iniciar os trabalhos aí lá no campo do CT, acompanhado do preparador físico Tafarel, grande Tafarel, hein? Jogou muito. A princípio, o dia seria reservado para testes físicos e clínicos com atividades programadas apenas para amanhã, sexta-feira. Alguns jogadores ainda viajarão para o Brasil nos próximos dias. É o caso de Fred, que atuou durante 120 minutos na final da Liga Europa, portanto, ontem, vencido por Vila Real nos pênaltis. O jogador que atua em clubes no Brasil, caso de Everton Ribeiro, Gabigol e Everton, só chegarão à Granja Comari após a disputa aí dos jogos da primeira rodada do Campeonato Brasileiro deste final de semana. O goleiro Ederson e o zagueiro Thiago Silva, do Chelsea, só devem chegar à concentração na segunda-feira, depois de participarem da final da Liga dos Campeões, que será sábado no Porto, em Portugal. Gabriel Jesus deve ser o último a apresentar. Será no dia 1º, e a seleção viaja no dia 2. No dia 1º será na terça-feira. A seleção viaja no dia 2, né? No dia 2, a seleção viaja. Alisson foi um dos jogadores que precisaram ir diretamente para o aeroporto para a Granja Comari após um pedido especial da CBF ao governo federal. Inicialmente, as regras atuais exigem que pessoas vindas do Reino Unido façam 4 dias de isolamento. Porém, eles irão diretamente para ficar em isolamento lá no CT e seguirão os protocolos que os clubes testam de Covid-19, o que é de praxe para todos os voos que apresentam a seleção brasileira. A CBF se comprometeu aí, né, a reportar qualquer sintoma e enviar todas as informações dos jogadores para o controle do Ministério Público. Líder da eliminatória, com 100% de aproveitamento, o Brasil enfrenta o Equador no Beira-Rio na próxima sexta-feira, né? Não amanhã, na outra sexta-feira, dia 4, e o Paraguai em Assunção no dia 8. Portanto, aí, seleção brasileira já se preparando aí para os jogos aí da eliminatória da Copa do Mundo. Seleção que está bem, está tranquila, né? Está praticamente já com o passaporte garantido aí para a Copa do Mundo. Falamos da seleção brasileira, agora são 6h49. Falamos da seleção brasileira masculina, vamos falar da seleção brasileira feminina. A seleção brasileira feminina está aí também se preparando, hein, para as Olimpíadas, né? Com a experiência de 3 finais olímpicas, 2 ouros com Estados Unidos em Pequim em 2008, em Londres em 2002 e uma prata na Suécia, com a Suécia em 2016 no Rio, até que a Pia está confiante em fazer uma boa campanha com a seleção brasileira feminina nas Olimpíadas de Tóquio. No grupo, que é como ela disse, no nosso grupo, a gente temos oportunidade de chegar às quartas. Esse é o objetivo aí da técnica, né? Ela disse que vai chegar nas quartas de final e disse que promete que vamos estar preparada para as adversárias que vierem pela frente, afirmou Pia após a convocação das jogadoras para os amistosos contra a Rússia e Canadá, agora em junho. Últimos jogos antes das Olimpíadas. O torneio feminino de futebol, o Brasil está no grupo F e vai estrear no dia 21 de julho contra a China na cidade de Rifu. 3 dias depois, a seleção enfrentará a Holanda, atual vice-campeã mundial, no mesmo estádio, e encerra na primeira fase contra a Zâmbia no dia 27. A treinadora reconhece que as dificuldades da pandemia da Covid-19, que impediram a seleção de disputar amistosos na última data FIFA, em abril, atrapalharam um pouquinho a preparação, né? E não só da seleção, como de mais seleção, né, de outros países, e a preparação mais ainda, assim vê o Brasil em condições de voltar ao pódio olímpico. A seleção feminina tem 2 pratas nos Jogos de Atenas em 2004, Pequim 2008, onde foi quarta colocado no Rio. Ela diz que está trabalhando com muito afinco para saber como derrotar
os adversários. Ela disse, quando chegarmos na quarta, aí a gente vai ter que conhecer tudo sobre os próximos adversários, também complementou a técnica Pia. A possibilidade de reunir novamente a seleção para os jogos anima a técnica, mesmo admitindo que os adversários da vez têm as características diferentes das rivais de Tóquio. Então tá aí, né? Como ela disse, nem a Rússia, nem o Canadá, né, vão ser semelhantes. A China, a Holanda e Zâmbia, mas são jogos e tá confiante aí, e também todo mundo confiante, esperando aí, né, uma boa participação da seleção brasileira feminina lá em Tóquio. São 6h52, falamos de seleção feminina, vamos falar do Campeonato Brasileiro Feminino, que teve rodada hoje e tem novo líder, hein? Os jogos de hoje pelo Campeonato Brasileiro Feminino. Nós tivemos aí o Minas Brasília, perdeu por 3-2 para a equipe do Avaí Kinderman. O Botafogo do Rio perdeu em casa para o Internacional de Porto Alegre por 2-0. Tivemos aí em Anápolis, o Anapolina perdeu em casa para a equipe da Ferroviária por 3-1. Grande vitória da equipe da Ferroviária, né? Da nossa amiga Aninha aqui de Araçatuba, que joga titular absoluta. Eu até estava conversando com ela. A Ferroviária saiu perdendo, mas depois deu a virada e venceu por 2-1. Parabéns aí o time da Ferroviária, hein? Tivemos também o São José, aqui de São Paulo, perdeu para o Palmeiras em casa por 4-1, hein? Que goleada. Cruzeiro empatou com o São Paulo em 2-2. Também jogaram o Real Brasília 0 e Grêmio Porto Alegrense 0. Bahia perdeu em casa para o Santos por 2-0. E hoje, também, agora à tarde também, o Corinthians foi até o Rio de Janeiro, não tomou conhecimento da equipe do Flamengo e venceu por 3-0. Atual classificação, após a rodada de hoje do Campeonato Brasileiro, o Corinthians lidera com 25 pontos ganhos, em segundo Palmeiras com 24, em terceiro Santos com 21, em quarto a equipe do São Paulo com 19, em quinto Internacional com 18, em sexto a Ferroviária com 17, em sétimo Grêmio com 15, em oitavo Avaí Kinderman com 14, em nono Real Brasília com 13, em décimo Flamengo com 11, em décimo primeiro Cruzeiro com 9, em décimo segundo Botafogo do Rio com 8, em décimo terceiro São José de São Paulo com 8, Minas Brasília vem décimo quarto com 7, décimo quinto Bahia com 4 e em décimo sexto, na última colocação, o Napolina de Santa Catarina com apenas 3 pontos ganhos. Portanto, aí os jogos de ontem e desta tarde aí do Campeonato Brasileiro Feminino. Campeonato que está muito bom, inclusive a Bandeirantes tem transmitido os jogos de domingo à noite, né? Tem transmitindo aí os jogos do Campeonato Brasileiro. Bem, um abraço para Edeli Nalão também, que está lá acompanhando nosso programa. Um abraço para Edeli, nossa amiga. O Marcelinho Domingos também está lá, o Marcelino Domingos da Silva, abraço Marcelino, pessoal lá também o pessoal do Rojão Araçatuba, hein? Rojão Araçatuba aí, um abraço lá, vai lá conhecer o Rojão Araçatuba, que é show de bola, hein? O Ronaldo Batista dos Santos, né? Estou na escuta, meu amigo, um abraço Ronaldo, grande Ronaldo Batista dos Santos. Um abraço aí por estar sempre nos prestigiando, sempre nos acompanhando aí, beleza? Seu Aparecido Nunes Pereira, um abraço, seu Aparecido. Daniel Valério, grande Danielzinho, tá aí também. Zemos, um abraço pro Zema. Márcia Tondelli, também aí, lá da cidade de Itanhaém, minha amiga lá de Itanhaém também, tá sempre ligadinho. Manda um abraço também para Antonieta, lá também, lá da cidade de Itanhaém, são nossas amigas araçatubenses, né, que agora estão radicados lá na cidade de Itanhaém. É isso aí, né? É isso aí. Bom, são 6 horas mais 56 minutos. Estamos apresentando o programa Debate Esportivo. E continua em passe. O Campeonato Miricampo começa, não começa? Os comentários dos bastidores, talvez teria início nesse final de semana, mas sei não, hein? Coisa está meio
complicado aí. Eu acho que vai ser difícil aí começar. O pessoal, um pouco, né? Então, estamos aí, saber realmente se vai ter, apesar que o pessoal, todo mundo está fazendo jogos amistosos. Os campos na cidade, domingo, estavam jogos para todo lado aí, o pessoal jogando, né? Agora, o campeonato já é diferente, agora vamos esperar, né? Tá todo mundo ansioso, querendo jogar, querendo bater a bolinha, não é verdade? Mas vamos esperar o que vai acontecer, né? Se realmente vai ter, o comentário que talvez aí tenhamos aí jogos de final de semana, vamos aguardar, vamos esperar aí o que vai acontecer. Bem, vamos embora, né? Estamos chegando aí ao final de mais um programa Debate Esportivo. Amanhã é sexta-feira, amanhã vamos trazer tudo que vai acontecer nos bastidores aí, dos clubes aí que vão aí estrear no Campeonato Brasileiro, e vamos trazer se tem alguma novidade aí, se a bola vai rolar ou não vai rolar aí nos minicampos da cidade. Vocês estiveram conosco até agora, meu muito obrigado, uma boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser, e Ele quer com certeza, com mais um programa Debate Esportivo. Tchau, pessoal, fiquem com Deus e até amanhã.